Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, né? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13. Vamos falar alguns temas aqui, né? Do verso 1 até o 13, vamos falar sobre os sinais dos final do tempo, né? Dos tempos que Jesus vai falar aqui. E também verso 14 até o verso 23, vamos falar sobre a grande tribulação, o que é grande tribulação, né? Também verso 24 até o verso 27, vamos falar a respeito sobre o glorioso retorno de Jesus. Jesus voltará. Verso 28 até o 31, falar sobre a parábola da boa figueira, o que é isso, né? E o verso 32 até o 37, vamos falar só Deus sabe o dia e a hora. Devemos vigiar, tá bom? Vamos então para o verso 1, diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha o que pedra que o edifício, né? Olha que pedras o que é o edifício. Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: Vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Verso 3, e assentou-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos qual será essas coisas, e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Verso 5, e Jesus respondendo lhe disse, começou a dizer: olha, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 7, e quando ouvis de guerra, rumores, guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Verso 8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, tribulações, essas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes, reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Verso 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Verso 11, quando, pois, vos conduzires e vos entregares, não estejais ansiosos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis mais o que vos for dado. Naquela hora, isso falais, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E os irmãos entregarão à morte, os irmãos, o pai, filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e farão morrer. Verso 13, sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 1 até o 13, bem resumido aqui. Mateus 24, 1 até o 35 também fala muito detalhadamente sobre isso. E também Lucas 21, do 5 até o 37 fala sobre isso. Jesus está falando aqui sobre a sua volta, né? E ali os discípulos indagaram ele, mostraram uma grande estrutura do templo, né? E Jesus ali fala que não ficará pedra sobre pedra. Quando serão que vai acontecer isso, né? Aí Jesus mostra alguns sinais que vão antever a sua volta, né? Que vai voltar. E aí no Monte das Oliveiras ali, contexto Israel, né? Que ele estava lá, né? E a Bíblia diz que ele falou, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, o que vai acontecer, né? Diz quando essas coisas vão acontecer, verso 4 tal. Ele diz, olhar para que ninguém vos engane. Então ele está dizendo que muitos enganadores surgirão naquela época e hoje também. Então a gente precisa estar atento para aquilo que vai nos enganar.
Você só pode realmente entender que é um engano se você saber o que é aquilo que é verdadeiro, né? Segunda coisa, ele disse, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Muitos vão tentar se opor, colocar-se no lugar de Jesus, né? Mostrando que não é desse jeito e tal, esse Jesus é falso, esse Messias e tal. Então você precisa estar atento, saber que muitos vão querer se opor àquilo que Jesus realmente falou, né? Verso 7, quando ouvis de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, nós estamos vivendo isso hoje, então isso também são sinais da volta de Jesus também, né? E a Bíblia diz que, verso 8, levantarão nações contra nações, que nós estamos vendo hoje, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, né? Mas isso não é tribulações e tal, essas coisas são os princípios das dores, né? Princípio das dores. Então nós estamos vivendo esse tempo hoje. E a Bíblia diz, verso 9, não, olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e tal. Então você vai muitas vezes, você vai estar diante de pessoas ali importantes, tentando falar, tentando te oprimir pela sua fé em Jesus, né? Aqui no Brasil nós não vemos isso, mas nós vimos isso em outros países, né? No Brasil nós somos muito livres na questão disso aí, né? Verso 10, mas não importa, né? Mas importa, verso 10, que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações, ou seja, as oposições, os problemas, as dificuldades que se levantar, e o evangelho tem que ser muito maior do que essas coisas, né? A pregação do evangelho tem que ser maior do que as oposições, do que as hostilizações, do que todas as coisas, e a gente precisa saber disso, né? Verso 11, quando, pois, vos conduzir e vos entregares, não estejais ansiosos, né? Antemão, pelo que haver de dizer, nem premediteis, né? Ou seja, não fica preocupado, ansioso pelo que você vai dizer, mas quem vai dizer para você é o Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz nós, por isso que nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós vamos falar, porque o Espírito Santo não precipita, o Espírito Santo não se preocupa, o Espírito Santo não tem ansiedade, não tem. Então, seja guiado pelo Espírito Santo, não guiado pelas suas precipitações, pelos seus impulsos humanos, seja guiado por isso. Verso 12, e os irmãos entregarão à morte, o irmão, o pai. Então hoje nós estamos vendo isso também, né? Levantar-se-ão filhos contra pais, farão morrer, tudo isso nós estamos vendo, são princípios da volta de Jesus. Verso 13, e sereis odiado por todo, por causa do teu nome. Então, se você for odiado pelo amor de Jesus, você não precisa esquentar não, porque você está sendo odiado pelo amor de Jesus. Quem não é com Jesus é contra ele, né? Mas ela diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é isso que nós precisamos, perseverar até o fim, para que nunca nós possamos negociar a nossa fé, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, a vida de vocês. Se querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.